Olá, gente! Como é que vocês estão? Cá estou eu para dar uma videoaula aqui, né, de português. Gostaria muito de estar dando essa aula em sala, porque poesia e literatura é uma coisa que eu gosto muito, mas infelizmente não podemos. E aí, de início, eu já peço desculpa se aparecer algum barulho, porque eu estou em casa, então nem sempre está da maneira que a gente quer, né? Mas é isso. E aí a gente vai falar hoje sobre literatura contemporânea, que eu pedi para vocês fazerem a pesquisa, gravar os vídeos, inclusive vi vídeos maravilhosos, muito bons. E aí a gente vai aprofundar um pouco isso, a gente vai ver aqui uma questão do Enem que caiu sobre literatura contemporânea, entender como é que ela aparece, certo? E aí antes de iniciar a aula, eu gostaria de ler um poema, recitar um poema também para vocês, certo? O nome do poema é O Apanhador de Desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desinteressantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso as palavras para compor meus silêncios. Manuel de Barros. Que coisa linda, né, gente? Então, já que eu recitei o poema de Manuel de Barros, eu quero falar sobre ele inicialmente, né? Uma equipe fez a pesquisa, outra gravou o vídeo, mas falando sobre Manuel de Barros, essa criatura aí belíssima, assim, que se vocês verem, eles estão vendo aí a foto, né? Muito fofo. E a poesia dele demonstra exatamente muito do que ele é, né? O lírico dele é muito inspirado nas vivências dele. E se a gente for falar em poesia contemporânea, em literatura contemporânea, nós vamos perceber que não acontece da mesma forma que o romantismo, não acontece da mesma forma que o parnasianismo. Não existe uma característica que vai mostrar que aquilo é literatura contemporânea. Assim, o que é literatura contemporânea? Características não necessariamente vão aparecer. O que a gente vai perceber de característico da literatura contemporânea é que eles vão falar muito do cotidiano, da vida cotidiana. Eles vão se inspirar muito nas outras escolas literárias. Por exemplo, se nós formos ver agora o caso do Manuel de Barros, ele fala muito sobre natureza, né? É um dos pontos principais dele. Então nós vamos ver aí uma questão que ele volta lá atrás, em outras escolas que já falaram muito sobre a natureza, lembram lá do romantismo, certo? Então, essa pegada mais, o contemporâneo é mais pegar referências, né? É mais livre e acaba que pega referência em outras escolas literárias, tá bom? E aí sobre o Manuel de Barros, ele é de Cuiabá e, como eu já falei, a literatura dele, o texto dele é muito mais voltado para a natureza, fala muito sobre a infância, sobretudo o adulto em detrimento do que a criança que tem dentro dele, ele fala muito sobre isso. E a palavra que define a poesia de Manuel de Barros por completo é simplicidade, nas palavras e também nos sentidos, certo? Como a própria poesia dele disse, né? Ele se preocupa com as coisas desimportantes. Então é isso que é característico na literatura dele, certo? E sobre o Manuel de Barros, ele já caiu muito no Enem, já costuma cair muito em outros vestibulares, e a poesia dele é maravilhosa, eu indico que vocês leiam. Percebam que estudar literatura contemporânea para o Enem e para outros vestibulares não é estudar as características do período, mas sim tentar entender a poesia, como é que ela se comporta. Quais são as interpretações que eu posso fazer a partir dessa poesia. Vou apresentar aqui os autores para vocês conhecerem, porque é muito importante. Mas por que eu pedi para vocês gravarem o vídeo? Porque é muito mais importante vocês conhecerem a poesia dessas pessoas, conhecerem os contos dessas pessoas, né? Como é que se manifesta na prática. Então tentem entender isso, porque no Enem vocês vão precisar fazer interpretações desses textos, certo? Passo agora para Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, que é um ícone, né? Viva até hoje, inclusive.
Ela é de uma favela de Belo Horizonte e, inclusive, a gente já leu no ano passado, nas turmas que tinha Português 2, a gente leu Conceição Evaristo alguns contos dela e ela fala exatamente sobre a vida na favela, né? A questão da mulher na favela, o próprio homem negro, a mulher negra principalmente, como é que se manifesta hoje, como é que são essas vivências na favela. Em 2018, lembra daquela frasezinha que vem nos cadernos de questões do Enem, né, para você passar para o cartão resposta? Aquelas frasezinhas em 2018 foram frases retiradas de obras da Conceição Evaristo. Não consegui encontrar uma questão ainda no Enem que fale sobre ela, né, assim que tem um texto dela, porém trechos da obra dela já foram usadas, então percebam que pode ser que ela caia no Enem também, tá bom? E aí ela vai falar dessa questão da favela, a gente viu do sofrimento da mulher negra, do homem negro, da pessoa pobre. Ela é viva até hoje, inclusive no ano passado ela veio para... Esqueci o nome. No ano passado ela veio para a Bienal do Livro, participou, foi uma das homenageadas. Então é uma figura muito importante da literatura contemporânea. Os contos dela são magníficos, fala sobre aborto, fala sobre a questão da infância, sobre a violência nas favelas, sobre a pobreza. Então são muitas perspectivas. Tem um livro dela que o nome é Olhos d'Água, fala exatamente também nos poemas sobre a questão familiar. É muito massa, você começa a ler os contos dela e não quer mais parar, porque tem muito a ver com nossa realidade, tá bom? E aí passando agora para a Hilda Hilst, né? Uma autora também bem contemporânea e bem complexa. Confesso que eu não tive acesso a muitas obras dela, né? Mas não estudei muito sobre ela, mas pelo que eu pesquisei, uma autora muito importante, caiu no Enem, inclusive daqui a pouco a gente vai ver uma questão do ano passado, que foi usado um poema da Hilda Hilst. Então, tipo, ela é do interior de São Paulo, uma mulher muito bonita, inclusive conheceu Vinícius de Moraes, conheceu Clarice Lispector. Vinícius de Moraes, inclusive, já quis namorar, mas ela não quis. Uma mulher muito bonita. E a obra dela, ela como era do interior de São Paulo, quando chegou na capital, né, as pessoas se impressionaram muito com ela, por ela ser muito à frente do seu tempo, tinha ideais muito inovadores. A poesia dela bem complexa, inclusive chegou um período que ela começou a escrever sobre seres espirituais, alegar que já teve visitas de extraterrestre. E aí a poesia dela é bem complexa nesse sentido, mas também muito sentimental. O pai dela era esquizofrênico, então ela tem toda essa relação, né, de perder o pai e todas essas nuances da vida, e isso está muito refletido também nos poemas dela. A Adélia Prado, né, que inclusive a gente eu li com a administração alguns poemas da Adélia Prado no ano passado também nas aulas de Português 2. Inclusive tem vários livros na escola de poesia dela. A Adélia Prado fala muito sobre o amor, né? E essa pessoa, ela também é do interior de Minas Gerais, então vai falar sobre reflexões da vida. E a Adélia Prado, ela tem uma peculiaridade que é de falar muito sobre a questão religiosa. Então, nos textos dela tem muita questão bíblica, muitas questões bíblicas, muitas questões do catolicismo. Esses traços vão aparecer muito na poesia da Adélia Prado. Outra coisa muito importante também é que quem levou ela para uma editora, né, para publicar o primeiro livro, foi o Drummond, teve acesso à obra dela. Inclusive, muitos poemas dela são inspirados nos poemas do Drummond. E ela tem essa peculiaridade, né? Então, também foi muito importante aí para a literatura contemporânea brasileira. Dei uma olhada nos textos dela que vale muito a pena. E aí vamos falar agora sobre Maria Carolina de Jesus, uma mulher perfeita, né? Que lançou aí o seu principal livro, né? Que é o Quarto de Despejo, que é exatamente o diário de uma favelada. Ela vai contar as experiências dela na favela mesmo, é um texto em primeira pessoa, é um diário mesmo, que ela vai contar todos os dias o que acontecia. Ela não é de São Paulo, não nasceu em São Paulo, ela nasceu no interior de Minas Gerais também, só que ela estudou muito pouco, né, só o fundamental, estudou só o ensino fundamental 1, e para procurar melhores condições de vida foi para São Paulo. Chegando lá, ela foi trabalhar como empregada doméstica, né? E nessa casa que ela trabalhava, ela teve acesso a muitos livros, lia muito na biblioteca quando estava de folga. Só que ela engravidou e não pôde mais trabalhar na casa. E aí ela foi morar na favela e foi catar lixos, né? Ela catadora de lixo. E ela procurava muito, né, folhas em branco. E aí com todas essas folhas em branco, ela começou a escrever os diários dela. E aí um dia,
um cara, um jornalista, foi fazer uma reportagem na favela, teve acesso a esses textos dela e aí levou para uma editora e aí publicou, né, o primeiro livro. Ela publicou aí em vida 5 a 6 livros, mas o mais reconhecido foi o Quarto de Despejo. Depois que ela morreu também, os escritos dela foram publicados, uns 6 livros póstumos. E o livro dela, em um dia, vendeu 10 mil cópias, o Quarto de Despejo, né? Só que, infelizmente, ela não soube lidar com o dinheiro e perdeu tudo e voltou a trabalhar de novo no lixão, catando papel, catando lixo. Mas a obra dela, mesmo assim, foi traduzida também em outros idiomas, foi uma obra muito importante. Muitas pessoas à época leram e até hoje está disponível, então, assim, é algo super importante para a gente perceber, né? É tipo como se fosse um documento mesmo para reconhecer a miséria da favela. Ela tinha 3 filhos e mãe solteira, né? Sobrevivia aí sozinha. E além disso, nós temos o Luiz Fernando Veríssimo, que é um cara aí, né, que já foge desse padrão de classe baixa, ele bem rico, filho de um escritor, inclusive, do Érico Veríssimo. O Luiz Fernando Veríssimo, ele escreve muitos contos e crônicas, principalmente humorísticas, são muito engraçados os contos dele. Inclusive tem um livro dele que é Contos de Humor para a Sala de Aula, que tem coisas muito hilárias. E ele sai aí da questão da poesia, né, da mesma forma que a Maria Clarinda de Jesus. Ele escreve mais contos e crônicas. Escreveu inicialmente, né, para os jornais, mas aí depois começou a publicar essas crônicas e esses contos. E além disso, ele escreve também roteiro para novelas, então ele é bem conceituado hoje, né? Ele é de Porto Alegre, nasceu aí no Rio Grande do Sul, certo? E aí eu gostaria de ler com vocês agora, perceber uma questão do Enem, certo? Essa questão que é do Enem de 2019, como eu disse, é um texto da Hilda Hilst, certo? E nós vamos ver aqui a complexidade, tentar resolver, tá bom? Aí eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem, vou fazer a leitura da questão e depois a gente vai ler o texto. Então vamos lá, ó. O comando diz assim: no poema, o eu lírico faz um inventário de estados passados espelhados no presente. Nesse processo, aflora aí tem, né, cuidado em apagar da memória os restos do amor, amadurecimento revestido de ironia e desapego, mosaico de alegrias formado seletivamente, desejo reprimido convertido em delírio, arrependimento dos erros cometidos. E aí, vamos ver como é que isso aí está apresentado no poema, certo? E aí o poema, vou ler aqui para vocês, para a gente acompanhar aí, ó. Essa lua enlutada, esse desassossego. Enlutada aí, né, tem a ver com o luto, esse desassossego. A convulsão de dentro, ilharga, dentro da solidão, corpo morrendo, tudo isso te devo. E eram tão vastas as coisas planejadas, navios, muralhas de marfim, palavras largas, consentimento sempre. E seria dezembro, um cavalo de jade sobre as águas, dupla transparência, fio suspenso. Todas essas coisas na ponta dos teus dedos, e tudo se desfez no pórtico do tempo, em lívido silêncio. Umas manhãs de vidro, vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo, também isso te devo. Então vamos lá. A gente, como eu falei, a gente precisa entender, né, que o sentido do poema. Perceba aqui que é uma pessoa que passou por algum relacionamento, né, com certeza. E aí ela está falando agora no presente. O que é que ela sente agora no presente após esse relacionamento ter acabado. Então, vocês acham que o que ela sente agora é um cuidado em apagar a memória dos restos do amor? Provavelmente não, porque ela mostra aqui que lembra muito e não fez questão de esquecer em nenhum minuto. Não é isso? Passar para B. Amadurecimento revestido de ironia e desapego. Será? Vamos ver aqui, ó. O gabarito é exatamente a B. A gente vai ver agora os outros pontos e depois volta para B, certo? Então vamos lá. C. Mosaico de alegrias formado seletivamente. Não vemos aqui alegrias, né? Só sofrimento mesmo. Desejo reprimido convertido em delírio. Será que era só um desejo? Nós vemos aqui um delírio. Aparentemente pode parecer um delírio por conta dessas coisas que não são tão reais, né? Que ela vai usar aqui mesmo que metáforas para falar sobre os sentimentos. Mas não necessariamente porque não tem um desejo reprimido aí. Arrependimento dos erros cometidos? Provavelmente não. Aqui a gente não vê, ela não se arrepende disso, né? Ela só está constatando o que aconteceu.
Por que B? Vamos lá. Amadurecimento revestido de ironia e desapego. Amadurecimento é hoje. Aparentemente ela não sofre mais. Mas aí ela vai relembrar de tudo que aconteceu. E perceba que tudo que aconteceu foi negativo. Vocês já viram aqueles memes na internet que diz assim, me devolva todas as horas que eu passei conversando com você no WhatsApp, todas as noites que eu passei acordado. Então, são coisas boas que eu fiz pela pessoa. Só que aqui ela diz que ela deve, percebam no devo, ela deve coisas ruins. Percebem isso? Então, esse devo aqui é irônico por conta disso. Ela diz, né, vento, alma esvaziada, um sol que não vejo. Então, são coisas negativas. Também isso eu te devo. Aí lá em cima ela fala também, eu te devo. Ó. Dentro da solidão, corpo morrendo, tudo isso te devo. Então várias vezes ela vai mostrar aí coisas negativas como se, tipo assim, olha o que eu te devo, né? São coisas muito ruins. Então nós temos a B aí como alternativa correta. Tranquilo, pessoal. Espero que tenha dado para entender. Vou enviar para vocês um TD com algumas questões, mas vou pedir para que vocês escolham apenas 4 questões. Vocês respondem as 4 questões, me enviem de volta, tá bom? É isso, espero ver logo vocês, mas por enquanto não saiam de casa, se cuidem, ok? Qualquer coisa, qualquer dúvida é só me chamar lá no privado do WhatsApp. É isso, abraço.